Olá, queridos! Continuamos hoje estudando a declaração sobre sexualidade bíblica, a declaração de Nashville, que é uma declaração de fé cristã, evangélica, sobre sexualidade. E hoje nós estaremos vendo o artigo 8, sempre com uma afirmação e uma negação. A afirmação que nós fazemos é que as pessoas que vivenciam, que passam por uma atração sexual por outras pessoas do mesmo sexo, elas devem e podem viver de forma frutífera, agradando a Deus, através da fé em Jesus Cristo, como todo cristão caminhando em pureza de vida. O que isso quer dizer? É possível haver transformação, é possível haver modificação de caráter, inclusive dos desejos do próprio coração. Não existe nada que Deus não possa fazer, não existe milagres que Deus não possa executar na vida de quem quer que seja. Ou seja, traduzindo em miúdos, não é pelo fato de que alguém teve atração por uma outra pessoa do mesmo sexo que ela é um caso perdido, que ela é um caso sem volta, que é aquela história de que pau que nasce torto morre torto. Deus é capaz de endireitar qualquer coisa ruim. Deus é capaz de pôr no eixo, de dar vida, de colocar na boa direção qualquer pessoa que se quebrante diante dele. Por isso, pensando nesse tipo de interesse, que é o interesse por alguém do mesmo sexo, a gente precisa considerar que esses desejos, eles podem ser originados tanto em tentações propostas por Satanás e os demônios, como também por um desejo carnal do meu próprio coração. Não pensemos nós que só Satanás e os demônios são culpados pelos nossos pecados. Nós temos no fundo do nosso coração desejos que nós nem conhecemos. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, completamente corrupto, quem o conhecerá? Nós nem precisamos das tentações de Satanás para fazer coisas ruins. Nós precisamos apenas das oportunidades, porque o nosso coração é mau. Então temos que admitir isso. Coração mau, ainda por cima as propostas de Satanás. Portanto, estas situações das tentações de Satanás e dos desejos do nosso coração são coisas que são contrárias aos propósitos e à vontade de Deus, que ele é plenamente sábio em todos os seus decretos. E Deus decretou que houvesse homem e houvesse mulher. Então, alguém que passa por esse tipo de atração, ele pode levar os seus desejos e as suas dúvidas ao Senhor Jesus, lançar sobre ele todos os seus anseios, porque ele é quem cuida dos seus, é ele que restaura. Não existe caso perdido para ele. Jacob, lê pra gente aí, 1 de Pedro 5, o verso 17, ou 5, 7, peraí, deixa eu ver aqui, acho que eu errei, é o 7. Desculpem, 5, 7. O fim de todas as coisas... 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu acho que você já deve ter ouvido, numa outra tradução, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, qual é a ansiedade que passa pelo coração de alguém que você conhece? Talvez possa alguma coisa já ter acontecido com você. Saiba, em Cristo a cura plena para qualquer mal da alma humana. Em Cristo a plena cura. E é bom lembrar que levar as nossas necessidades diante de Deus pode ter uma solução inesperada. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo tinha um espinho na carne e ele levou isso em oração 3 vezes ao Senhor, e Deus virou para ele e falou assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou te livrar dessa situação, mas eu vou te conceder graça para continuar vitorioso e não ceder à tentação. O que acontece? Paulo tinha tido visões maravilhosas, que ele diz que ao homem não era lícito, não era liberado para falar. E por causa destas visões, Deus permitiu ele ter um espinho na carne para que ele não se orgulhasse e não se sentisse melhor do que os outros. Então, há casos, eu não estou dizendo que todos são assim, em que uma pessoa possa fazer um pedido a Deus e Deus pode responder com um não. Mas a gente precisa entender e confiar
em tudo quanto Deus faz, sabendo que quando nós nos dirigimos a Ele, Ele tem a melhor resposta para cada um de nós. Eu quis lembrar isso a você, mas deixa eu afirmar algo aqui. Deus pode livrar quem quer que seja dos seus desejos ruins mais íntimos e que ninguém conheça. Deus é um Deus de restauração. Não existe para Deus nada que seja impossível de fazer. Então, Deus tem esse poder. Agora, nós cremos também que pelo fato de Deus nos tratar como indivíduo, Ele pode remover estes desejos, Ele pode transformar o coração da pessoa por completo e tirar dessa atração por alguém do mesmo sexo e colocar a atração por alguém do sexo oposto. E voltar então à normalidade do propósito que Ele criou. Então Deus tem poder para fazer isso. Milagres continuam acontecendo. Milagres não são coisas só que ficaram registradas nas Escrituras. Milagres acontecem hoje em dia. O negócio eu posso não estar vendo tais milagres, mas Deus continua fazendo esses milagres. Em Romanos, no capítulo 6, e você pode ler lá depois, não precisa parar para fazer isso. E eu queria até que você tirasse um tempo bem gostoso e fosse lá e olhasse o capítulo 6 todinho. Está descrito que é possível a vitória sobre a carne desde que haja uma vontade do meu coração santificada, ou seja, submissa à vontade de Deus em total dependência do Senhor. E talvez este processo não seja um processo rápido. Não pensemos nós que coisas que ficam no coração de alguém por muitos anos necessariamente vão sair deste coração num estalar de dedos. A gente precisa entender que há processos e processos. Deus trata com cada um do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Mas uma coisa é certa. Pela afirmação que nós fizemos, que pessoas que um dia passaram por essa atração, eles podem ter uma vida pura, casta, uma vida de santidade, uma vida de amor ao Senhor, nós cremos plenamente que isso é possível. Porque as Escrituras nos garantem isso. Não sou eu que garanto, não são não é a comunidade evangélica, não são os estudiosos, mas exclusivamente nosso Deus que assim o faz. Nós negamos que a atração sexual pelo mesmo sexo seja parte da bondade natural da criação original de Deus, ou que isso afaste essa pessoa da esperança do Evangelho. Deus não criou nem permite esta atração, pois ela desvirtua o propósito da criação divina. Então, os desejos, as atrações, sentimentos homossexuais não foram criados por Deus, porque isso está totalmente fora do projeto, do propósito, do desenho que Deus fez para homem e mulher. Antes do pecado, homem se interessava somente por mulher e a mulher se interessava somente pelo homem. Depois do pecado, Gênesis 3 relata ali a queda, né? Surgiram as perversões e entre elas está a atração pelo mesmo sexo ou mesmo a defesa desse tipo de atração. Nós vemos lá, irmãos, em Romanos capítulo 1, nos versículos 18 a 32, nós já lemos esse texto aqui em alguns devocionais anteriores, você pode consultar depois. Romanos 1, de 18 a 32. Ele fala da depravação sexual que os homens foram, praticando e quanto isso desagrada ao Senhor, quanto isso foge do projeto de Deus. Uma pessoa que está ou esteve no pecado da homossexualidade pode ser restaurada por Deus, desde que creia em Jesus como seu Salvador, seu Senhor, submeta a Ele todos os seus desejos, todas as suas vontades. Diariamente busque santidade estabelecida na palavra de Deus. É possível essas pessoas caminharem diante de Deus, servindo ao Senhor. E do mesmo jeito, queridos, que um casal
heterossexual, ele deve lutar para viver em santidade, para não cair em adultério, para não ser atraído por outra mulher, por outro homem e viver uma vida promíscua, do mesmo jeito que um casal hétero precisa, alguém que tenha, talvez lute com esses sentimentos homossexuais, ele vai colocar isso aos pés de Cristo, ele vai buscar vida de santidade, ele vai colocar isso diante do Senhor. Não tem nada que Deus não veja e não conheça que passa na nossa mente, no nosso coração. Agora, muitas vezes vai ser necessário as pessoas que lutam com esses sentimentos buscarem aconselhamento bíblico, não é verdade, Rubem? Sim. Um conselheiro cristão, ir na palavra, porque muitas vezes a força necessária para superar isso, sozinho ele não vai ter. Joquebed, alguns estudiosos chegam, cristãos estudiosos, creem, inclusive, de que a homossexualidade funciona no corpo e na mente de uma pessoa como um vício, pelo álcool, pela Exatamente. heroína, pelo ópio, pelo crack. Então, consome a pessoa de uma tal maneira que ela precisa de ajuda. Então, pedir ajuda é algo que a pessoa precisa fazer, mesmo porque as Escrituras dizem que a gente precisa discipular uns aos outros, precisa auxiliar, que a gente precisa levar as cargas uns dos outros. Então, nesse processo, a gente tem percebido que dificilmente você vai encontrar alguém que trilhou o caminho da homossexualidade e que saiu de lá sozinho. É um em 10 mil, e olha lá, talvez eu esteja até errado e jogando por baixo. É um a cada 100 mil que conseguiu sair sozinho. Então, geralmente precisa de ajuda. E aí a gente deve encaminhar para as pessoas certas que tenham a competência necessária para auxiliar a gente com problemas assim. E nós vamos deixar, queridos, na descrição do vídeo algumas sugestões de literaturas nessa área, de organizações cristãs evangélicas que trabalham hoje no nosso Brasil, ajudando pessoas que lutam com a atração, com o desejo homossexual. Então, que o Senhor nos abençoe, que você ouça esse vídeo, que você medite, que você encaminhe para pessoas para que possam ser abençoadas e que você reflita com a sua família. Estamos vivendo um mundo onde tudo isso, todos os dias, tem sido colocado diante de nós para que nós aceitemos como sendo essa a vontade de Deus, como sendo este o plano e o propósito de Deus. Mas não é, queridos. Isso tudo é resultado da queda, da rebeldia do coração humano, do distanciamento de Deus. Então, voltemos à palavra, voltemos às Escrituras e busquemos realmente uma vida de santidade. Busquemos entender o projeto de Deus para homem, para mulher e para a nossa sexualidade saudável. Que Deus nos abençoe. Amém.